Olá, boa tarde. Estamos começando o nosso Entrefala, hoje terça-feira, dia 9 de junho. Estamos em junho, é isso. Hoje nós vamos entrevistar o advogado eleitoralista Júlio Meirelles. Acho que muita gente daqui de Goiânia deve conhecer, ele participa do programa DQD na Interativa e também tem outros programas como o Papo Eleitoral e tudo mais. Ele já está aqui e vou convidá-lo. Júlio? Olá! Olá, querido, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem, tá me enxergando bem aí? Tá tudo ótimo. Você tá me ouvindo? Sim, ouvindo bem. O som tá bom aí também? Tá bom. Como é. Ótimo. Olha, gente, entrevistar um advogado todo de terno. Até eu botei um terninho aqui pra ficar no mesmo Ah, estilo. você tá diferente mesmo, hein? Eu vi. Eu lembro do seu último programa. Ai, Júlio. Mas não precisa, não. Nós estamos em tempos de pandemia e muitos também já, vamos dizer assim, isolados, né? Um distanciamento, um isolamento social. Então, a gente também está trabalhando, muitas vezes, a mais à paisana, né? As audiências, elas são feitas de outra forma, então está tudo mais à paisana, ultimamente. Sim. Bom, Júlio, eu vou apresentá-lo para todo mundo que está assistindo e depois eu vou pedir para você se apresentar. Esse é um momento que a gente faz sempre no Entrefala. Essa é a 43ª entrevista. Já fiz 43 entrevistas aqui Eu- no programa. Então, eu sempre apresento a pessoa, né, com o que está no nosso card. E aí eu peço a pessoa te apresentar também, porque uma das coisas que a gente fala no Entrefala é que ele é entre nós. Então, aqui é uma conversa, não é o nosso DQD etílico que a gente faz de vez em quando, e nem é o Não é o online, DQD etílico, não? Daqui a pouco eles estão aí, viu? Com certeza. mas é uma conversa informal. Eu nem sou Sim, jornalista, não tenho a formação para fazer entrevista, mas a gente vai conversar um pouquinho. Então, pessoal, esse tá é o ótimo. Júlio Meirelles, ele é advogado eleitoralista, ele é São Paulino. Hoje eu vou deixar você falar do Rogério Ceni, eu não vou te, Ah, te vou poder falar? Não censurar. vão me tirar da live, não, né? Porque os meninos costumam tirar, né? Não, eu não faço isso. Tá E, ótimo, querida. bom, é isso. Aí eu queria que você se apresentasse agora. Vamos lá. Bom, como você disse, Mari, e antes de mais nada, quero agradecer o convite, né? Com muita honra, participo do Entrefala. Já assisti algumas vezes, tá? Não é para assistir com o Tiago e outros entrevistados também, achei muito bacana, um programa muito legal. E é uma honra, como disse, fazer parte desse seleto grupo de entrevistados aqui do Entrefala. E fazendo minha apresentação e de forma rápida, né? É sempre difícil a gente falar da gente mesmo, né? Fazer uma apresentação. Mas eu vou fazer uma técnica e bem rápida. Não vou falar que eu sou São Paulino, né? Porque eu costumo sempre dizer, e às vezes o André Rodrigues, o Morgantini me criticam muito por conta disso, né? Mas vamos lá. Eu sou um advogado eleitoralista, né? Eu nasci em São Paulo, embora minha família seja toda goiana, são os Meirelles aqui do estado de Goiás, né? E me formei em 1997 e desde então já até estagiava, né, já há bastante tempo e aí iniciei a minha profissão e sempre, acho que até por uma questão histórica da família e de herança também, eu iniciei trabalhando com o direito eleitoral. O meu tio, que chama-se Olinto Meireles, talvez tenha sido o primeiro eleitoralista do estado de Goiás. É uma figura bastante conhecida na sua época, até hoje, obviamente, está vivo, está muito bem, mas não trabalha tanto mais. Costumo dizer que nós aqui demos um cartão amarelo para ele e depois um vermelho para ele descansar. Mas, desde então, passei a trabalhar na advocacia eleitoral e também fazendo uma advocacia administrativa municipal, prestando assessoria para municípios, né? Tem um escritório de advocacia
que temos aqui 5 advogados, trabalhamos aqui com direito eleitoral e também com essa advocacia municipal, administrativa municipal. Participo de alguns programas de entrevista, né? Atualmente, eu participo de 4 programas de entrevista. Todos chamam-se Papo Eleitoral, foi uma coisa que eu meio que instituí, né? Que estabeleci como um nome, Papo Eleitoral. E um em Cristalina, um em Itumbiara, um em São Luís de Montes Belos, um outro em Itumbiara, Goianésia, também participo semanalmente. Tem um blog no Mais Goiás, que é um jornal, né, um web, um portal, que também chama-se Papo Eleitoral. Participo do programa DQD todas as quartas-feiras, né, agora com uma periodicidade maior, vamos dizer assim, né, porque nesses tempos de Covid eles diminuíram o número de participantes. Eu sou um participante fixo, como se diz, né? Bom, é isso que é geral, vamos dizer assim, um grande apanhado, essa é a minha atividade, né? Sou uma pessoa que já fui um gestor da OAB, né? Eu participei das gestões da OAB não nos últimos mandatos, né? Participei das eleições, não conseguimos conquistar os mandatos nas últimas eleições, fui candidato a vice de 2015, candidato ao Conselho Federal da OAB agora em 2018, não logramos êxito, mas antes disso fui conselheiro seccional algumas vezes, fui juiz do Tribunal de Ética da OAB e também secretário-geral de 2013 a 2015. Os anos de 2013, 14 e 15, eu fui secretário-geral da OAB, que é um cargo de diretoria. Nossa, que currículo, viu? Meu Deus! Parabéns, Julinho! Bom, Júlio, você falou um pouco sobre a sua trajetória, né? E é bem legal isso. E eu acho que muita gente fica em dúvida, principalmente quem não é da área do direito, como é boa parte do público que assiste o Entrefala. Apesar de eu já ter entrevistado aqui vários advogados, mas de várias áreas diferentes, né? E saber um pouco sobre essas áreas do direito, para quem é leigo, quem não é da área, às vezes fica um pouco complexo. Você pode explicar para a gente, efetivamente, de maneira didática, por favor, o que faz um advogado eleitoralista? Porque fica uma ideia de que, assim, vocês trabalham de 2 em 2 anos só em eleição? Possivelmente não, né? Mas explica pra gente. Não é de 2 em 2 anos. Mas é claro que as eleições são realizadas de 2 em 2 anos, todos nós sabemos disso. E tomara que continue assim, né? Diga-se de passagem, isso é importante. Mas um eleitoralista, ele trabalha basicamente com as ações, né? As ações que tramitam na justiça eleitoral e que dizem respeito, propriamente dito, às eleições, né? Então, nas eleições, por exemplo, existe toda os preparativos, né? As medidas preparativas para uma eleição. Um advogado eleitoralista já começa a trabalhar nesse prazo também, nesse tempo também, nesse período, melhor dizendo, e depois, durante as eleições. Um candidato, ele precisa do registro de candidatura dele. Então, ele pede o registro de candidatura dele, muitas vezes já tem um acompanhamento de assessoria do profissional da advocacia, mas muitas vezes ele tem, por exemplo, contra o seu pedido de registro de candidatura, ele tem contra si uma impugnação, por exemplo, né, do registro de sua candidatura, que é a discussão se ele tem elegibilidade, se ele pode ser candidato, se pesa contra ele alguma causa de inelegibilidade, coisas nesse sentido. Então, um eleitoralista trabalha nessa área. Trabalha também, por exemplo, com ações que giram em torno da campanha propriamente dita, né? Numa campanha existem os embates, né, entre os candidatos, muitas vezes pouco ortodoxos, né, infelizmente, e aí tem essas discussões, né, nesse período eleitoral, e o advogado eleitoralista está sempre trabalhando nessa seara, nessas ações eleitorais que são movidas contra os candidatos. Fora isso, ações que questionam também a forma de campanha, né? Se ele está agindo e incorrendo em crimes, por exemplo, como compra de voto,
ele tem também contra si, pode ter contra si uma ação eleitoral questionando isso, e essa ação eleitoral, ela é julgada, obviamente, na justiça eleitoral e é movida por um advogado eleitoralista. Obviamente, um advogado, ele, a partir do momento que ele conquista, que ele consegue, que ele logra êxito no exame de ordem, ele já pode também atuar em todas as áreas. Não é só um advogado eleitoralista que pode advogar numa campanha eleitoral, mas é uma questão de especialidade, né? Muitas pessoas, por exemplo, precisam recorrer a um médico, eles procuram um médico especialista, né, em determinadas áreas da medicina. Assim também no direito. No direito também existem os especialistas em determinadas áreas do direito, e o direito eleitoral é uma delas. Então é uma área bastante especializada, que sem sombra de dúvida, e bem restrita. Digo não restrita porque fechada aos advogados em geral, mas não. Às vezes o interesse da advocacia é menor pelo direito eleitoral. Não somos tantos advogados que advogamos nessa área, Mariana. Uhum. Júlio, antes da gente entrar no nosso tema central, né, que haverá a eleição esse ano, que é a pergunta que todo mundo está se fazendo e tudo mais, eu queria recordar um ponto da sua trajetória que você não colocou, que para mim é muito importante e que eu lembro, porque foi recente, inclusive, que você foi um dos que proporam um projeto de lei para que as mulheres que estivessem passando por algum tipo de agressão em bares e restaurantes em Goiânia pudessem ter ali naquele bar um respaldo, né, onde pedir socorro. E aí eu queria, como feminista, e você, que eu sei que é um apoiador das causas feministas, através dessa ação, eu queria que você contasse um pouquinho sobre ela para a gente, porque não dá para a gente falar só sobre eleição, sendo que é uma feminista entrevistando o advogado que foi um dos que tiveram essa idealização dessa ação. Você pode falar um pouquinho dela para a gente? Com muita satisfação, com muita satisfação. Eu estou escrevendo um recadinho aqui para um colega que está aqui do meu lado, para ele pegar um negócio para eu não ter que falar com ele. Aqui, já escrevi. Mas vamos lá. Foi motivo de muito orgulho e muita satisfação, viu, Mari? Eu tenho isso na minha vida, eu vou carregar isso para sempre. E faço com... Hoje em dia, venho pregando isso, a gente pode, inclusive, conversar também sobre outras ideias que tenho, sabe, que quero colocar em prática. Mas essa foi muito bacana. Não inventei isso, não inventei a roda. Eu descobri uma lei igual, exatamente igual, que já estava sendo já trabalhada, já estava sendo votada no Rio de Janeiro. E pensei, por que não trazer para cá? Né? Não admitia eu a possibilidade de ter no Rio de Janeiro, não termos em Goiânia uma lei parecida. E o que fiz? Primeiro, busquei um apoio de várias colegas, advogadas, mulheres empoderadas, mulheres que defendem a causa feminina, e aí a causa feminista. Não é errado falar feminina também, né? A causa feminina. Você que... Bom, mas eu prefiro a causa das mulheres. Eu costumo dizer assim, a causa das mulheres. E aí começamos a buscar mais adeptas e adeptos também, e fizemos um projeto de lei. Eu pouco mexi nesse projeto que veio do Rio de Janeiro. Fizemos uma adaptação vamos dizer assim, à realidade do estado de Goiás. Né? Pouco se mudou, Mariana. E fizemos, e entregamos esse projeto para a Adriana Corsi, né? Que é minha amiga. Fui advogado do pai dela, diga-se passagem, do Darcy Corsi, que tenho lembranças assim sensacionais dele. Adoro a família da Adriana. E entreguei esse projeto na mão da Adriana. E a Adriana defendeu com unhas e dentes esse projeto lá dentro. E isso, nós tivemos uma tímida resistência, a verdade é essa, e tivemos, pasme, você, Mariana, e todos que estão nos assistindo, uma tímida resistência, mas que foi logo, vamos dizer assim, atropelada por conta da importância da pauta, e aí nós conseguimos a aprovação lá na Assembleia Legislativa. E o que exatamente trazia esse projeto, Mário? Ele obriga, e hoje é lei, né? É bom que se diga, hoje é lei. Ele obriga os proprietários, né? Obriga bares, restaurantes, casas noturnas e afins a prestarem auxílio
Não é segurança, é prestar em auxílio. Segurança é papel do Estado. Essa era a reclamação, né? Por exemplo, do sindicato dos bares. Ah, mas a gente não pode prestar segurança às mulheres. Mas não, você vai prestar auxílio às mulheres. Aliás, é uma medida de solidariedade, né? Veja bem, você tá dentro do seu estabelecimento. Você vê um homem, por exemplo, ofender uma mulher, ou mesmo chegar ao absurdo, né, de agredir uma mulher. Bom, você não tem que prestar... Você é obrigado a prestar o auxílio. Então, essa é uma obrigação do proprietário, é uma obrigação do ambiente, né, do estabelecimento. Então, essa lei obriga que eles prestem auxílio. E como é que pode ser feito isso? A própria lei disciplina isso, Mari. Ele deve, por exemplo, convidar não, melhor dizendo, oferecer aqui um Uber a essa mulher, você entendeu? É óbvio que ele também não vai lá, né, se indispor com o cidadão, vai lá brigar também, né? Ele vai tentar de uma boa forma, uma forma educada, coisa que o cidadão não está sendo no momento, né? Geralmente pessoas que fazem isso com mulheres, eles não têm um mínimo de educação e juízo, né? Mas oferece, ele pode oferecer o Uber a essa mulher, né? E até mesmo chamar a polícia, Uma das obrigações do bar, do estabelecimento, Mário, e web espectadores, por exemplo, a fixação de cartazes, né? Cartazes nos ambientes, mas melhor mesmo, o cartaz afixado tão somente no banheiro feminino. Mas também é possível, e não foge a essa medida, se afixar o cartaz, por exemplo, no ambiente central desse estabelecimento, para que lá, sim, até como fator inibitório, lá fique inibido o cidadão que costuma fazer esse tipo de coisa, não tome uma medida dessa. Ele saiba que aqui tem proteção às mulheres. As mulheres aqui são protegidas, né? Então, esse em linhas gerais, né, o ponto central desse projeto, que, melhor dizendo, hoje é lei. É uma lei estadual e é devido, todos os estabelecimentos têm que cumprir. Então, a mulher pode exigir. Uma das ideias que foram lançadas nessa lei, porque quando a gente começou a lançar esse projeto, Mari, a gente começou a buscar parceiros. E quais seriam esses parceiros? Os próprios proprietários. Então, nós fizemos uma identidade visual, né, através de uma design muito bacana, que nos entregou uma identidade visual desse bar. Então, a gente, por exemplo, do projeto, a época, projeto, então nós saímos buscando os estabelecimentos, falando, olha, você pode ser pioneiro nisso. Não é lei ainda, mas você pode já dar o exemplo, né? Implante aqui no seu estabelecimento, esse projeto, para que vai servir de chamariz também, né? Porque as pessoas vão ficar interessadas em participar disso, né? Por exemplo, as mulheres, eu pregava muito isso, e digo, inclusive, e continuo dizendo, vá só em locais onde existam cartazes mostrando isso, onde o estabelecimento se mostre, né, já de forma expressa, um cumpridor dessa lei, né? Porque eu acho que a mulher deve escolher assim, porque isso vai ter um fim pedagógico também, sabe, Mário? Porque aí vai fazer com que os estabelecimentos cumpram cada vez mais, porque lei é para ser cumprida, né? Mas cumpram cada vez mais, e o melhor de tudo é que, a partir do momento que ele começa a fazer isso, ele começa a ter uma resposta do público. Isso é óbvio, me parece óbvio isso, né? Então nós entregávamos, Mari, cartazes nos estabelecimentos, tirávamos fotos, buscávamos até um apoio da mídia para divulgar que aquele estabelecimento ele tinha se adequado a um projeto de lei que não era lei ainda, mas que já tinha gente já fazendo parte já nessa rede, né, essa rede de auxílio à causa da mulher. Então nós defendemos muito isso. Eu tenho um orgulho muito grande. Várias mulheres também defenderam isso. E eu não posso deixar de citar alguns nomes aqui. Às vezes eu estou com medo de esquecer alguns, mas vamos lá. Eu sou ruim com o nome, mas a Tainá Curado, Bruna Giagini, a Nara Bueno, Poliana Fleury, a Rayane, que é lá de Anápolis,
mas várias outras. Eu quero que você procure para mim, por favor. Eu vou pedir aqui o auxílio às universidades para procurar o nome das minhas colegas. Eu não posso. São amigas, e que eu tenho um bloqueio mental. Eu até não consigo lembrar de nomes de leis, mas nome de pessoas é uma tristeza. Eu tenho uma deficiência muito grande e eu reconheço ela. Nome de pessoa, eu me esqueço da pessoa, eu olho para a pessoa e às vezes me esqueço. Estou vendo aqui a Miriam Barcelos também falando que o projeto é lindo. Obrigado, Miriam, minha amiga. Obrigado pela presença, Miriam. Sim. Então, assim, eu de fato acho um projeto lindo. Acho um projeto lindo, defendo ele com unhas e dentes, E é um orgulho que tem, E tem o outro, também relacionado ao direito eleitoral. Podemos só conversar um pouquinho? Porque eu acho que é interessante, você é uma defensora das causas das mulheres, eu também sou. Posso? Bem rapidinho, que a gente tem umas perguntas aqui. É simples. Hoje se fala de gênero, né? Cota de gênero. Cota de gênero não representa mais. Não representa mais. Hoje nós temos um público de eleitores, por exemplo, é metade ou mais da metade dos eleitores. Por exemplo, dentro da advocacia, temos mais mulheres do que homens. Por que 70% de um lado e 30% de outro? Porque não paridade. Paridade. Paridade é a norma. Então, essa é a linha que penso que venho defendendo, né, já há bastante tempo, que é uma ideia até que não é minha. Nós bolamos, inclusive, o Joelson Dias, eu fiz uma live com ele esses dias, é um advogado eleitoralista de mão cheia. E aí nós estávamos conversando há um ano, mais ou menos, e ele falou, não, mas tinha que ser diferente. Lista, 2 listas, Mário. Na eleição proporcional, uma lista de homem e uma lista de mulher, é simples. Quantos? 2 candidatos? 2 eleitos no partido? Um eleito da lista de homem e outro eleito da lista de mulher. Até resgatarmos essa vida, essa dívida, melhor dizendo, histórica que nós temos com a mulher. Depois que resgatar, está resgatado, está igualitário, agora tudo bem, podemos até pensar, né, em tornar isso desnecessário, porque nós vamos ter já uma outra mentalidade. Mas a ideia é paridade, não é cota de gênero, 70% e 30%. Muito bom, Júlio. Parabéns pelo projeto já aprovado, que virou lei. Eu acho que ele é muitíssimo importante. Eu seguramente só vou nos bares agora, quando a gente voltar aí em bar, né? Eu só vou nos bares que tiverem com esse cartaz e, enfim, tiverem cumprindo essa lei, porque nos garante uma segurança muito grande, né? Muitas vezes a gente está num bar e aí a gente tem uma rede de mulheres que nos apoiam, né? Eu mesma já em vários bares tive que socorrer algumas meninas que eu nem conhecia, mas a gente vai lá em solidariedade. Mas tendo isso como lei e obrigando os bares a receber isso, é muito importante. Júlio, vamos para o nosso assunto. Vamos! Eu recentemente pedi desincompatibilização, né, da FASUBRA, que é a federação, que tem mais de 200 mil trabalhadores, que eu sou da direção nacional dessa federação. E eu pedi desincompatibilização e anunciei isso através de vídeos aqui nos meus stories, falando que eu estava pedindo essa desincompatibilização porque eu sou pré-candidata a vereadora em Goiânia. E aí um monte de gente me perguntou o que era isso e tudo mais. Porque parece que para quem é só eleitor, os prazos eleitorais é aquilo. Em outubro vai lá e vota e pronto. Mas para quem é candidato, para quem é advogado eleitoralista, a gente sabe que tem um monte de outros prazos. Então eu queria que você explicasse para a gente, explicasse mais uma vez de maneira leiga mesmo, para quem não entende sobre isso, para quem está nos assistindo e me perguntou sobre os meus stories. Quais são esses outros prazos que existem no calendário eleitoral? Muitos, muitos. Para candidatos, por exemplo, são prazos de desincompatibilização. Já vamos iniciar por eles, né? Na verdade, Mari e web espectadores, nós iniciamos as atividades eleitorais, na verdade, no ano eleitoral. No primeiro dia do ano já existem restrições para gestores, por exemplo, algumas restrições, né? Então, existem muitos prazos para desincompatibilização, por exemplo, geralmente 6 meses antes da eleição, 4 meses antes das eleições, 3 meses antes das eleições. São prazos que candidatos devem observar. E depois,
prazos, por exemplo, para as convenções partidárias, que a princípio, pelo calendário eleitoral, estão marcadas para 20 de julho, do dia 20 de julho, que é um período, né, melhor dizendo, do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, mas por enquanto, né, nós não sabemos ainda nem que dia vai ser a eleição, não existe ainda uma definição, aliás, temos uma definição, 4 de outubro, né, que essa está na Constituição. No primeiro domingo do mês de outubro do ano eleitoral, em primeiro turno, e no último domingo, em segundo turno, quando houver a necessidade, do mês de outubro do ano eleitoral. Mas, fora esses prazos que falei, tem vários outros. O início da propaganda eleitoral, o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, o término, por exemplo, do prazo de se fazer campanhas através de comícios, através de carreatas, passeatas, né, caminhadas. Então, é uma série de prazos que devem ser respeitados pelos políticos, e a Justiça Eleitoral prevê todos eles nesse calendário eleitoral, porque todos também fazem parte de uma lei. O calendário eleitoral ele não inova em nada. Ele é um instrumento, né, que dá publicidade a esses prazos de forma mais fácil, mais clara, né, porque são prazos todos estabelecidos em lei e geralmente, em maior volume, na Lei 9.504, que é a chamada Lei das Eleições, né? Então, muitos prazos estabelecidos são estabelecidos na lei eleitoral e levados ao calendário eleitoral, que é uma forma de publicizar, uma forma de dar publicidade a esses prazos de forma mais fácil, né? Mais clara e mais transparente, tanto aos eleitores quanto aos próprios candidatos. Sim. Só avisando o pessoal que talvez esteja assistindo a Entrefala a primeira vez, a gente deixa uns 15, 10 minutos finais para responder todas as perguntas. Então, podem ir mandando ao longo da live, que depois o Júlio responde todas. Júlio, a Wesley, minha amiga lá de Trindade, inclusive, está pedindo, não faça uma pergunta difícil, viu, gente? Mas essa eu consigo responder, viu, Wesley? Se você já quiser responder essa, porque está dentro do assunto do calendário. Isso, está certo. A Wesley, que é uma advogada, inclusive uma defensora da causa da mulher, ela trabalha, de Trindade, ela pergunta, subiu a pergunta. Ô Mari, você consegue ler ela para mim? Qual o prazo para que o candidato trocar de partido? Candidato trocar de partido. Na verdade, existia, já passou o prazo para o pré-candidato, vamos dizer, já estar com a sua filiação partidária né, já estabelecida, o seu domicílio eleitoral estabelecido. Então, esse prazo já passou, Wesley, né? Na verdade, esse prazo é um prazo de 6 meses antes da eleição. A eleição, ela ainda está, né, determinada, estabelecida para o dia 4 de outubro. Então, fazendo uma contagem regressiva desse prazo, 6 meses, esse prazo, essa data final para o cidadão estar com a sua filiação estabelecida foi o dia 4 de abril, se eu não me engano, né? Contando 6 meses, isso? 4 de abril, foi isso mesmo. 4 de abril, São muitos prazos, muitas datas e muitos números, às vezes a gente se perde um pouco. Mas são 6 meses antes da data da eleição, ou seja, 4 de abril. Então, para trocar de partido, quem queria trocar de partido teve que trocar até o dia 4 de abril. Teve, inclusive, uma janela, que é interessante falar sobre ela, né? Foi uma janela que, nesse mês exatamente anterior, ou seja, finalizando no dia 4 de abril e se iniciando no dia 5 de março, se eu não me engano, ou 3 de março. Também não me recordo muito bem. Mas é o mês anterior aos 6 meses anteriores à eleição. Nesse espaço, nesse período, poderia-se fazer a mudança de partido, mas aqueles que eram vereadores e candidatos nesse pleito agora de outubro, a princípio é outubro. Então, eles poderiam fazer sem perder os seus mandatos, porque também aquele cidadão que tem um mandato, ele é conquistado pelo partido, e ele deve fidelidade a esse partido, então ele não pode sair do partido pura e simplesmente, né, e abandonar, levar consigo um mandato.
né? Então ele tem problemas com relação ao mandato também. Sim. Júlio, uma outra coisa que aqui eu sempre falo, você que já assistiu do Zancopé, já assistiu de outros entrevistados que você fala, eu sempre aviso que eu faço perguntas simples, mas de difícil resposta. Que aí o pessoal chama das perguntas de $1 milhão, né? Não faça pergunta difícil não, tá? Ora. Imagina, para com isso. Então a gente não conversa mais, viu? Uma coisa que também, desde o momento em que eu anunciei minha pré-candidatura, muita gente tem me perguntado, e aí, obviamente, eu explico da maneira que eu sei explicar e do que eu já li e tudo mais, que eu nunca fui candidata, essa é a minha primeira eleição, mas muita gente tem perguntado o que é ser pré-candidato? O que de fato, quais são os direitos e deveres de um pré-candidato? Porque nesse momento agora, todo mundo é pré-candidato, ninguém é candidato ainda. Então, você pode explicar para o pessoal o que é um pré-candidato, qual que é a sua função, seus direitos, seus deveres? Na verdade, o Mari e web espectadores, essa figura do pré-candidato... Web espectadores é muito chique. Isso é muito Mas não é? Não é web espectador? Mas, bom, o que acontece, Mari? Essa figura do pré-candidato é algo novo. E aí eu digo, estamos falando aí da lei, eu acho, se não me engano, de 2015, que alterou esse quadro. Se você, por exemplo, dissesse em algum lugar, sou pré-candidato nas eleições de outubro, né? Então eu vou ser candidato e eu vou ser muito bom, eu vou ser um ótimo governador, eu vou ser um ótimo vereador e coisas nesse sentido. Se você dissesse isso, você ia tomar uma multa eleitoral. É uma multa eleitoral. Você ia ser multado, porque poderia ser caracterizado, quase que certo, seria caracterizado como uma propaganda eleitoral extemporânea. Sim. E aí o que aconteceu? A legislação eleitoral, ela diminuiu o prazo das eleições. De 90 dias passou a ser de 45 dias, diminuiu pela metade. Quando você diminui o prazo de uma eleição, Mari, você diminui também as chances de muita gente. Porque você acaba trazendo uma facilidade maior àquele mandatário, aquele que é mais conhecido, ao apresentador do programa, aquele que participa lá no DQD, que é o seu caso, que você participa também, né, querida? Lá no DQD. Tá. Mas então você participa na interativa, aí se você participa você é um locutor de rádio, né? Então você encontra mais facilidade, porque você é uma figura pública, você é uma figura mais conhecida. Então, para diminuir essa desigualdade, né? Manter isonômico o pleito para todos, o que fez a legislação? Ela permitiu, ao ela diminuir esse prazo da propaganda eleitoral, né? Para você poder fazer a sua propaganda, ele possibilitou a pessoa se apresentar como um pré-candidato. Então eu não falo pré-campanha. Eu acho um termo equivocado. Eu acho que o legislador não quis ter. Se ele diminuiu a campanha eleitoral em 5 dias, ele não quis criar campanha eleitoral. Você entendeu? Parece que cortou um pouco você aqui, né? Não, né? Não. Foi só no meu telefone. Então, o que acontece? Ele não quis criar um outro prazo, né? Uma pré-campanha. Não. Na verdade, esse é um período em que você pode fazer a divulgação da sua pré-candidatura. É simples assim. No período pré-eleitoral. Então, ele não tem um início. Período pré-eleitoral, o ano passado era um período pré-eleitoral, vamos dizer assim. Ele antecedia uma eleição. Então, você pode divulgar a sua pré-candidatura. Então, você pode expor, por exemplo, a sua plataforma, a ideia que você tem sobre uma plataforma de governo, sobre os seus projetos, né? O que você pensa para a cidade, o que você pensa para o Estado. É isso que você pode fazer. Você pode falar, por exemplo, dos seus atributos pessoais. Você pode fazer. Antigamente, isso era impensável, Mariana. Se o cidadão fala assim, olha, eu tenho uma ideia de governo que é sensacional. Eu, no meu governo, né, se eu for eleito, eu quero fazer isso. Eu quero colocar uma estrada aqui, eu quero fazer uma ponte aqui, eu quero fazer um viaduto aqui, eu quero asfaltar essa região. Era multa eleitoral na certa. Hoje você pode fazer isso. Hoje você pode pegar uma câmera de vídeo, por exemplo, né, explicando didaticamente para ajudar. Você pode pegar uma câmera de vídeo, ir até um local, por exemplo, uma construção
pública, um prédio público abandonado, que terminou-se, não se terminou a construção, por exemplo, e você pode falar, olha, meu nome é fulano de tal, eu estou aqui em frente a tal lugar, é um absurdo o que vem fazendo a prefeitura em relação a isso, né? Eu acho que teria que ser assim, assim, assim. Eu sou pré-candidato, né? Então eu pretendo fazer isso, isso e isso. A minha ideia sobre a participação popular é essa, a minha ideia sobre isso é da seguinte forma. E você pode, ao final, dizer, por exemplo, meu nome é fulano de tal, e eu sou pré-candidato a vereador ou pré-candidato a deputado estadual ou federal nas eleições do ano tal. Ok, isso é possível fazer agora. Isso a pessoa pode fazer. Divulgar a sua pré-candidatura no período pré-eleitoral. Mari, é isso. Uhum. Bom, Júlio, Direitos e tem deveres, uma vamos lá. coisa... Oi? Só para concluir, porque você perguntou sobre direitos e deveres. Uhum. Direito, tem o direito de expor a sua candidatura, né? A divulgar a sua pré-candidatura. Deveres são muitos. Deveres são muitos. Não só os que são estabelecidos pela legislação eleitoral, né? Mas ele precisa de se manter, né, dentro de uma linha, vamos dizer assim, de respeito a código de postura, uma série de outros regramentos, né, que são regramentos válidos para toda a sociedade. A verdade é essa. Mas ele tem a possibilidade, vamos dizer assim, de divulgar a sua pré-candidatura. Agora, uma forma, um ponto que deve ser registrado, que é muito importante. Ele não pode, em hipótese alguma, pedir expressamente o voto. E, segundo regras, não pode pedir expressamente o voto. De que ele virar e falar assim, meu nome é fulano de tal, isso aqui, eu peço o seu voto, ele aí vai sim levar uma multa, ele vai ser penalizado com uma multa eleitoral, por conta desse gesto, por conta desse ato. E é importante dizer que existem também, o TSE julgou recentemente, melhor dizer, não recentemente, mas em 2019, final de 2019, um processo em que se estabeleceu que a propaganda eleitoral extemporânea, ela se caracteriza pelo pedido expresso de voto, sim. Mas o brasileiro, ele é um cidadão criativo, né? Ele arruma outras formas de fazer um pedido expresso de voto. Então, as palavrinhas mágicas também, Mari, elas também são enxergadas hoje, são analisadas com cautela. Então, essa expressão foi utilizada, inclusive, palavras mágicas. Então, Tipo se o cidadão utilizar... aqueles adesivos, sou amigo do fulano. Esses são permitidos. Esse não tem problema, sim. Mas, por exemplo, se você chegar e falar assim, ó, apoie em fulano de tal, por exemplo, falar assim, olha, meu nome é fulano de tal, eu sou candidato na eleição tal, e no dia tal, dá uma apoiada no meu nome lá. Então, eu falar, bom, eu não estou pedindo expressamente o voto, estou pedindo apoio. Não, mas você está pedindo uma apoiada no meu nome, apoiada no seu nome. Então, assim, a ideia é essa. Não são permitidas palavras mágicas. Sim, tá bom. Bom, Júlio, tem uma outra dúvida que muita gente também tem, e aí isso a gente via lá na rádio, né, lá no DQD. Primeiro, obrigada por essa explicação super didática. Toda vez que alguém me perguntar o que significa esse ser pré-candidato, eu falo, escuta o Entrefala que o Júlio explicou direitinho. Aí também, você faz também? Faz um favor para mim, manda ele lá no meu Instagram também, que tem um monte de coisa lá também que ensina bastante. Isso, vou recomendar, com certeza. Eu acho que uma outra coisa também, Júlio, que muita gente tem dúvida, e inclusive a gente ouvia na Interativa, né, quando eu participava lá, de o pessoal falar assim, porque fundo eleitoral é um absurdo, porque essa verba que é do fundo eleitoral devia ir para outras coisas, não sei o quê. Há uma confusão na cabeça da população sobre o que de fato é o fundo eleitoral. E aí acho que seria bom você explicar para a gente, também dessa maneira didática que você acabou de fazer sobre pré-candidatos, o que é esse fundo eleitoral, para a gente acabar de uma vez por todas com toda essa confusão, que é um fundo que, assim, não dá para simplesmente ir lá tirar o fundo eleitoral e colocar em outras áreas que precisam de investimento no Brasil, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente também como é que funciona, inclusive a lei do fundo eleitoral, que ela é recente, né? Sim, sim. Bom, deixa eu mandar um abraço para a Fernanda, que ela sempre cobra um abraço nas minhas lives, ela está em todas. A Fefe,
E ela acabou de entrar aí, eu quero mandar um beijão para ela, que ela é uma grande companheira. Fê, um beijo para você, viu? Você falou que eu não mando beijo para você, tá vendo aí, né? É a Fernanda. Bom, o fundo eleitoral, também por conta de uma outra lei, uma lei, na verdade, uma decisão do STF de proibir o financiamento de campanha através de empresas, né? Hoje só pode participar, vamos dizer, desse processo eleitoral financiando candidatos a pessoa física. A empresa não pode doar em campanhas. Isso fez com que minguasse muito o recurso, sabe, dos cidadãos que fazem as campanhas políticas. As campanhas políticas, eu acho, na verdade, eu vou ser muito sincero, tem que ter dinheiro, sim, para fazer campanha. Faz parte da democracia, é democrático, sim. A democracia custa, ela tem um custo. Não é barato fazer, você conseguir manter o processo democrático em um país. É realmente necessário. Quanto mais, por exemplo, se inviabilizar campanhas, Mariana, quanto mais você restringir a propaganda eleitoral, quanto mais você diminuir dinheiro, você entendeu? Diminuir valores numa campanha, mais você vai favorecer aquele que já é conhecido, aquele que já é mandatário, porque as pessoas elas precisam, para votar consciente, para votar de forma consciente, precisam conhecer os seus candidatos. Né? Então isso é muito importante. Eu costumo dizer, eu não prego que as eleições tenham que ser um local onde se faça um derrame, né, de dinheiro, se espalhe dinheiro, não, mas tem que ter dinheiro, sim. Se perguntar, você concorda com o fundo eleitoral? Sim, eu concordo. Poderia ser menor, mas tem sim que ter o fundo eleitoral, sim. Porque quanto mais você conseguir chegar ao eleitor, né, porque nós temos muitos candidatos bons, mas eles não têm um tostão no bolso para fazer campanha. E você precisa, enquanto isso, temos péssimos candidatos, endinheirados, abonados, né, que conseguem chegar nos cantos, em todos os cantos do Estado. Então, esses vão ter mais facilidade de conquistar o voto do eleitor. Então, eu faço essa defesa. E o fundo eleitoral, ele veio para, talvez, equilibrar essa falta de recursos com essa proibição das empresas, que as empresas façam a doação nas eleições. Então, criou-se esse fundo, e esse fundo eleitoral, agora, ele tem uma forma de distribuição, é importante se passar isso. Porque, primeiro, que quando se criou o fundo eleitoral, e há algum tempo, se instituiu aos partidos políticos, ele é de distribuição dos partidos políticos. Os partidos políticos recebem esse fundo e fazem a distribuição às suas instâncias inferiores. Então, é recebido pelo Diretório Nacional, e o Diretório Nacional faz a distribuição ao Diretório Regional, que, por sua vez, faz a distribuição ao Diretório Municipal. No caso, nós vamos ter a distribuição, e pode ser feita, assim, do Diretório Nacional para o Diretório Municipal. Mas eles não fazem isso, eles passam pelo órgão de direção partidária regional. E é bom que se faça, sim. Aqui o seu partido tem um presidente. Então, o presidente do regional vai fazer a distribuição para o municipal, e aí o municipal vai fazer para os candidatos. E aí criou-se a necessidade de estabelecer regras internas dos partidos, porque senão o caciquismo político ia prevalecer, obviamente. Né? Então você ia perceber que poucos iriam ter valores em mãos, outros iriam ter. Então tem uma pessoa me ligando agora, que chama Leon Denis, que é um grande amigo, eu vou ter que dar um end nele aqui. Depois eu mostro para ele que ao vivo o Leon Denis foi... eu tinha saído. Bom, mas vamos lá. E aí, ô Mário, eu até me perdi aqui. Então, vamos supor, para que não haja esse controle irrestrito, né, do fundo eleitoral, existem essas formas. Tiveram que se estabelecer as formas. E os partidos estabeleceram essas formas. Né? As direções nacionais partidárias, elas estabeleceram as formas de distribuição para os seus órgãos inferiores, para as suas instâncias inferiores. Então, de qualquer forma, mas os partidos recebem da União esse fundo eleitoral, e 2% desse fundo, Mário, ele é distribuído entre todos os partidos. Todos os partidos que existem, que têm registro no TSE. 35% desses valores do fundo
eleitoral, ele é distribuído entre os partidos que têm ao menos um deputado na Câmara. Ao menos um deputado. O partido que tem um deputado, ele recebe de forma proporcional esses 35%, certo? Outros 48% é distribuído de acordo com o número de cargos, proporcional. Então, 2% é distribuído entre todos e 98% é distribuído de forma proporcional. Aí tem essas regras, né? Que 35% entre os partidos que têm ao menos um deputado, 48% entre os partidos, ao número de deputados que tem cada partido, de forma proporcional. Se um partido tem 50, ele vai ganhar mais. Se outro tem dois deputados, ele vai ganhar menos. Faz-se a proporção desse número de deputados. E 15% de acordo com o número de senadores eleitos, né, de cada partido. Então é feito dessa forma. Como disse, 2% é distribuído de forma igualitária e 98% distribuído de forma proporcional, de acordo com esses requisitos, essas regras que eu acabei de divulgar aqui agora. Muito bom. Júlio, a gente já está com quase, faltando só 10, 15 minutos para a gente terminar. E aí eu preciso ler as mensagens do pessoal, rápido, todo mundo fica com raiva de mim, aqui no Facebook, eu estou transmitindo no Face também. Vou fazer a pergunta que está no nosso card. Se haverá eleição esse ano, com tantas discussões, com pandemia, com esse vai e volta, com o Rodrigo Maia dizendo que quer ouvir os médicos, que o Congresso está exigindo isso para votar sobre adiamento ou não da eleição, com essa nova autorização de convenções partidárias a partir do dia 20 de julho, com um monte de propostas que muitas pessoas fazem muito antes de pandemia, de uma possível unificação de todas as eleições. Enfim, são várias as propostas. E aí agora eu queria que você respondesse para a gente se haverá eleição esse ano, quais são as perspectivas, você como um grande profissional da área, um grande advogado eleitoralista e que está acompanhando mais de perto tudo isso, né? Se haverá eleição e se houver, como é que a gente vai fazer campanha em plena pandemia, em isolamento social? Vai ser campanha virtual? Como é que vai ser isso? Tá, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Essa é. Ah, entendi. E você me deixa só 10 minutos para responder ela? Te odeio. Não Escuta. Nada. Eu sei que não. Vamos lá, Mário. A questão é complicada. Eu vou começar dizendo o seguinte. A resposta é sim, vamos ter eleição. E pelo esforço coletivo, eleições esse ano. Pelo esforço de 3 personagens, que são centrais dessa questão toda. O Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, que não vai decidir nada, mas vai opinar muito, porque é o órgão que realiza, organiza e fiscaliza as eleições, né? Aí, fiscalização, quer dizer, no sentido de julgar processos, vamos dizer assim. Então, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, e o Alcolumbre, do Senado, os 3 e as lideranças partidárias estão convictas disso. Temos que ter eleição. Quando? Já vamos excluir outra coisa. Não é o ano que vem, e muito menos unificação de eleição. Unificação de eleição, para a gente conversar aqui, nós teríamos que ter um outro programa, um outro entrefala, para mostrar o quão é nocivo, né? O quanto é nocivo, o quanto é antidemocrático a gente ter eleições de 8 cargos, 9 cargos, em uma única data. É prejudicial pelo ponto de vista fático, pelo ponto de vista jurídico, pelo ponto de vista democrático. Bom, seria uma outra história para se contar no outro pôr do sol, Mário. Então vamos lá. Eleições esse ano, mas com foco principal, e não poder deixar de ser. Nós não podemos esquecer desse rito democrático que temos, que é a eleição, essa festa da democracia. Temos que nos orgulhar e enaltecer sempre que temos eleições de 2 em 2 anos. Essa é a periodicidade, ela não pode ser maior do que isso. 2 em 2 anos eleições para trocarmos, para escolhermos nossos governantes, mas foco principal,
preservar a saúde do cidadão, da população. Ponto. Esse é o foco. Está todo mundo focado nisso. A ideia é essa. Foco nessa possibilidade, melhor dizendo, nessa prioridade que é a saúde pública. Bom, com base nisso, aí eu vou de trás para frente, tá? Para a gente conseguir fazer em 10 minutos. O TSE, o Luiz Roberto Barroso já conversou com médicos, uma equipe médica de especialistas, infectologistas, sanitaristas, as maiores autoridades médicas dos ramos da medicina que tratam com perfeição agora desse momento. Eles são unânimes em afirmar: o ideal é o adiamento das eleições. Nós temos hoje, com muita dificuldade, eu vejo, nós temos uma eleição dia 4 de outubro, com muita diferença, mas não vejo possibilidade de termos ela depois do dia 31, ou melhor, depois do dia 20 de dezembro. Então nós encontramos aí um período que conseguem se encaixar. As autoridades disseram, bom, não, é melhor que se adie pelo menos aí um mês, semanas. Eles falam semanas. Então teríamos plano A, manter, muito difícil. Plano B, 15 de novembro, também um pouco menos fácil. Plano C, mais plausível, dia 5 de dezembro, primeiro turno, dia 20 de dezembro, segundo turno. Esse parece que talvez seja essas datas de primeiro e segundo turno, que sejam as que estão mais, estejam no radar do Congresso Nacional e também agora do TSE, por conta dessa conversa com essas autoridades. Barroso disse que vai fazer uma reunião, vai promover uma reunião entre líderes partidários que montaram uma comissão. O Senado e o Congresso, o Senado e a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, já instalou uma comissão mista entre deputados e senadores, formada por liderança dos partidos, de preferência, para que a situação esteja mais discutida e melhor discutida no âmbito dessa comissão. E essa comissão vai participar dessa conversa com os médicos, para que todos tenham acesso à mesma informação. Diante disso, eu repito, teremos eleições, sim, esse ano, sim, com a probabilidade maior de ser 5 de dezembro, o primeiro turno, 6 de dezembro, se eu não me engano, domingo, tá? Não me recordo agora, Matheus, dá uma olhada para mim, por favor. 6 de dezembro, sim, vai dar no domingo. E 20 de dezembro, o segundo turno, que também dá no domingo. É isso, né? 6 de dezembro. 6 de dezembro, primeiro turno, 20 de dezembro, segundo turno. Estamos muito perto de decidir isso aí. Os prazos vão ser modificados? Sim. 2 eu tenho certeza que vão ser arrastados com esse adiamento. O início da propaganda eleitoral, obviamente, né, do período de propaganda eleitoral, vai ser mantido os 45 dias. Então, se passarmos para dia 6 de dezembro, certamente a propaganda eleitoral também vai passar para 45 dias antes, mais ou menos isso aí, né? Vamos estar com a propaganda eleitoral iniciando-se ali, talvez em outubro, penso eu. Tem que fazer as contas, não tem como fazer isso agora. Mas vai ser adiado também. Outra que vai ser adiado. Embora tenha o TSE permitido que as convenções sejam feitas de forma virtual, a convenção partidária, o período também vai ser deslocado. Ele também vai ser arrastado com o adiamento. Tenho certo que isso que acontecerá. Eu acho que esse adiamento vai fazer com que as convenções partidárias... Não faz sentido. O foco principal para se mudar a eleição era até se aguardar junho, porque aí estava muito próximo da data das convenções eleitorais. E as convenções eleitorais, até então, é um período que demanda a concentração, a aglomeração de pessoas, né? Então a ideia foi essa. Vamos esperar? A Rosa Weber fez de forma correta. Ela não se posicionou, ela insistiu no calendário porque assim tinha que fazer. Fez certo, porque tinha mais tempo ainda para analisar. E outra, não seria ela a presidir o tribunal quanto às eleições. Maio assumiria o Luiz Roberto Barroso. Então estava muito já conversado ali internamente nos bastidores para se aguardar Luiz Roberto Barroso tomar posse. Tomou posse, começou a discutir. Agora nós estamos no momento exato.
também não pode passar. Agora, em junho, no máximo começo de julho, nós temos que ter uma definição no sentido de que a propaganda eleitoral, aliás, o adiamento das eleições é necessário, já está assim, quase unânime, há uma unanimidade médica já. Né? E outra coisa, janeiro não vai estar muito diferente de dezembro. A estimativa é que em agosto, setembro, outubro, a curva de infecção comece a descer, né? Comece a diminuir. Né? Então, assim, o número de casos vai diminuir. Se Deus quiser, né? Precisamos disso. Né? Não seja por conta da eleição ou não, precisamos disso. Né? Então, assim, a resposta de $1 milhão eu te dou. Teremos eleições, muito provavelmente, dia 5 de dezembro, primeiro turno, 20 de dezembro, segundo turno, querido. Beleza, Júlio, acho que não dá tempo de eu ler todos os recados. Eu peço desculpa pro pessoal e indico que vocês conheçam o perfil do Júlio Meireles, que ele responde tudo. Eu vou ler só um recado. O pessoal conhece aí, eu tenho certeza. Tem uns aí que eu vi, eles vão para lá. Eles já conhecem, eles já estão cansados de ver isso aí. Eles estão aqui para ficar prestigiando os amigos aqui. Obrigado, muito obrigado, gente. Vasconcelos, ele pergunta, o vereador que queira se candidatar a prefeito deve se afastar? Bom, tem muitos comentários aqui te parabenizando a todo momento. Há um comentário aqui do José Marcelo, que ele fala sobre os políticos, né? Temos que fazer o possível para que os políticos façam valer seus mandatos, com uma ajuda de custo, só um mandato. Enfim, são muitos comentários. A Wesley Augusta fala sobre o seu amigo que ligou, o Leon. Sim. Falou que o Morgantini entrou aqui no final, falou que é álcool live entrefala. Tem uma pergunta da Camila Campos, que é lá de Catalão. Descompatibilização será adiada caso a eleição seja? Essa é uma ótima pergunta. Julinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou me despedir e você fica com esse tempinho que o Instagram vai fechar com 1 hora, tá bom? Mas então fala para mim, porque eu não quero que feche assim, de qualquer forma. Por quanto tempo falta? Falta cerca de 4 minutos. Então tá, beleza. Tá bom? Beijo, tá, querido. Ótimo. Muito obrigada por ter participado. E aí você responde a galera e aí ótimo. Vai fechar e aí tudo bem, tá bom? Tá ótimo. Bom, vamos lá. Primeiro, o Ricardo, eu vou responder a pergunta para ele daqui a pouco. Eu vou encontrar com ele. É o Ricardo Vasconcelos, lá de Inhumas, que é meu amigo. Eu vou encontrar com ele, que eu estou indo para Inhumas agora. Ricardo, te respondo depois, tá? Aqui não, por favor. Vamos otimizar, mas vamos lá. Morgantini, um abraço pro Morgantini, que é meu irmão de coração, você sabe disso, né, Mari? É meu irmão, e a gente foi separado. Eu tenho um pouquinho de mais de idade que ele, mas é pouco, né? Mas eu sou o irmão mais velho dele. A gente se separou e acabou voltando agora. Mas vamos lá. O André Rodrigues estava aqui também. Beijo pro André, que é outro irmão que tenho. Mas vamos lá. Vão ser alterados os prazos de incompatibilização? Não tem como a gente dizer com certeza. O Congresso Nacional vai definir isso. Né? Eles estão com a PEC começou a tramitar. Creio que no começo de julho, no máximo, nós vamos ter uma posição. As votações vão ser bem rápidas, creio eu, por conta dessa conversa que estão tendo já no cafezinho, nessas reuniões. Então vai estar uma coisa muito adiantada. O que eu posso dizer é que os prazos eleitorais, eles são delimitados já em lei. 6 meses para desincompatibilização de determinados cargos, 4 meses para outros e 3 meses para outros. E o cômputo desse prazo tem sempre como marco a eleição. E sempre de forma regressiva. Então vamos lá. Um aspecto prático. Tem gente falando, não, vai alterar sim. Eu digo que não. Pelo simples motivo. É simples. 6 meses para desincompatibilização de determinado cargo. Eleição dia 6 de dezembro. Qual que é o cômputo? Regressivo, como marco 6 de dezembro. Quando vai dar? Se eu não me engano, 6 de junho. 6 de junho ou julho? O Matheus vai ver aqui agora. Não tem como mais. Como é que você no final de julho, ou no final de junho, dizer, não, o prazo foi 6 de junho. Eu acho difícil. Sim, eu estou vendo aqui, eu estou com... Então, assim, acho muito difícil. É junho? É junho. Então, 6 de junho. Não tem como. Talvez os prazos aqui vão se iniciar, que tem como se contar, né? Tem plausibilidade, tem executabilidade dentro desse período. Então, se você consegue
por exemplo, ter 3 meses antes da eleição, mas ele não pode ser, por exemplo, o prazo de desincompatibilização, que não deu de 6 meses, vai dar os de 3, dá. Mas como é que vai acontecer? Mas tem 4, né? Tem um de 4, que são para os presidentes